Fala, torcedor do Verdão, tá chegando a hora do próximo confronto do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, onde vamos encarar o Bragantino fora de casa, jogo muito importante. Vale a pena a gente sempre lembrar que o Verdão é líder isolado do Campeonato Brasileiro com 29 pontos, e uma vitória vai deixar o Palmeiras ainda mais disparado na liderança. Também vamos fazer atualizações da situação do Vitor Roque, jogador que vai ter que passar por uma cirurgia e só vai voltar a vestir a camisa do Palmeiras após a Copa do Mundo. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o like, não esqueça de se inscrever no nosso canal, então vamos acompanhar o programa. Zé Elias, vamos pro futebol doméstico, Copa do Brasil ontem, e aí aquela coisa, o Palmeiras recebeu a Jacuipense, todo mundo sabia que, ao que tudo indicava e se confirmou, o Palmeiras teria extrema facilidade no jogo, mesmo com muitas reservas. De repente você poderia até ter colocado ali um time, o terceiro time que conseguiria provavelmente o objetivo, mas você fica naquele dilema, o Tigrinho. O Vitor Roque, você coloca para ganhar ritmo depois de tanto tempo ausente, é o jogo que parece ser ideal para isso, mas ao contrário, porque ele tomou uma entrada muito feia, completamente desnecessária, maldosa, no mesmo tornozelo baleado. Essa daí, a gente está vendo a imagem. Lesão em cima da lesão, ainda não tinha nem 100%, não estava nem 100% recuperado, vai ter que passar por cirurgia. Quer dizer, Zé Elias, Tigrinho, Vitor Roque, só pós-Copa do Mundo. Sim, infelizmente, né? Infelizmente, só Copa do Mundo, só pós-Copa do Mundo. Eu torço para que ele possa fazer uma boa recuperação. Essa expulsão, né, do jogador do Jacuipense. Talística. Acho que o Marcelo de Lima Henrique também deixou passar essa do Tigrinho, né? E não dá para entender, né? Os jogadores chegam com uma vontade, uma determinação e acusam o árbitro. Pô, se acalma. Chega por trás, na maldade, como foi dessa vez, tem que ser expulso, não tem jeito. Aí eu lamento pelo Tigrinho, né, por conta dessa situação, porque é um jogador que vinha tentando voltar a jogar, né, ele estava com dores, o Abel depois explicou que ele estava com dor e pediu para jogar a final do Campeonato Paulista. Até ontem, né, Zé, você colocou ali, você supôs que poderia ser uma coisa mental. Sim, eu falei do Paulinho isso. Esse é o Paulinho, Esse é o Paulinho. Do Vitor Roque, acho que no começo da semana eu perguntei sobre o que de fato e realmente estava acontecendo com ele, né, porque primeiro falaram que era uma pancada. Uma pancada, você não fica com tanta dor, né, tantas dores como ele ficou durante esse tempo longo, né, de inatividade. Depois ele volta e toma uma pancada de novo em cima do mesmo local. Lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo. Parece que é a mesma que a do... Eu estava lendo ali um pouquinho. Piquerez. Mesmo que o Piquerez, né? Vamos torcer para que ele tenha um pouco mais de agora repouso, poder recuperar com tranquilidade, não forçar nada, a tempo ao tempo, o corpo cicatrizar bem a operação, né? Ou absorver bem essa operação e ele possa voltar a jogar bem. Você acha que o cara deu nele porque ele já vinha de lesão ou não? Não, acho que o cara deu porque foi na maldade mesmo, porque por trás ali o cara perdeu o tempo, né, por conta da questão do gramado sintético, é diferente, né, até você acostumar demora. Mas o time do Juazeirense desde o começo estava chegando junto. Sim, mas desde o começo dando pancada. Só que aí, Jacuipense. Ele perde o timing, né, por conta da velocidade da bola e quando ele perde o timing, aí ele apela, dá uma entrada por trás. Pra mim tinha que ter sido expulso, porque é uma tesoura por trás. Se você analisar com a expulsão que ele deu, o Marcelo é a mesma praticamente, a única coisa é que foi um pouquinho mais de lado, mas foi a tesoura por trás. Essa foi até mais grave, né? As duas, né? Não tem gravidade, as duas foram graves. Eu acho essa pior que a do Rodrigo. As duas foram graves, né? Então, assim, é uma situação complicada. Isso daí pro jogador, Pirral, é a pior coisa do mundo. Você fica em inatividade, você volta achando que você vai jogar e você vai lá e machuca de novo. E pior, né? De uma forma mais grave. Quem gravou essa imagem aí foi o André Hernan no celular, na saída do Vitor Roque do estádio, porque o jogador tem que atravessar ali o gramado para pegar o veículo, o carro que está do outro lado. Ele já mancava bastante, já sinalizava que era algo bem chato, bem sério. Torcer para ter uma boa recuperação. O Palmeiras perde um grande jogador, um jogador que poderia ser importantíssimo pro Palmeiras ao longo do ano, em todas as competições. Tem aí agora a possível volta do Paulinho, né, que eu acho que aí pode
suprir um pouco, talvez, a ausência do Vitor Roque. O Paulinho tem essa versatilidade de jogar pelos lados, jogar centralizado também. Agora vamos ver. O Palmeiras, para mim, continua forte. Eu acho que ontem poderia ter jogado um pouquinho mais, né? Poderia ter feito um placar mais elástico, um pouco mais de 3-0, um abraço também. Tudo bem, 3-0, mas eu acho que pela distância de um time para o outro... Poderia ter feito muito mais, né? Sim, poderia. Criou para tal, né? É isso que eu esperava, né? Mas o Palmeiras continua forte. Só achei um pouco exagerada não sei se nós vamos falar isso. Do Abel? Do Abel, de novo. De novo. O choramingo vai ter. Não, assim, sabe o que eu acho? Antes e depois do jogo. hein? Sabe o que eu acho, Léo? Tá chato e assim, pô, venha público. Já que você gosta de falar, como ele tá falando demais... E sempre tem que ter uma xingadinha também. Dê nomes. Deu no Daronco e no Flamengo, por consequência. Porque ele tá falando do jogo do Flamengo no dia anterior. Dê nomes. Dê nomes, não fique jogando, né, espumas ao vento, dê nomes, porque assim, se você tem a personalidade de criticar, de falar, fazer as coisas, chega e fala, olha, eu vim aqui para melhorar o futebol, não é? Ele não fala que sempre que ele veio para melhorar o futebol brasileiro? Então faz o seguinte, a partir do momento que você vem para melhorar o futebol brasileiro, você dê nomes, ó, fulano de tal, Daronco, presidente do Flamengo, é isso, é aquilo, vocês, ó, dá um nome. Dê os nomes, sabe por quê? Porque os teus auxiliares, né, já falaram, isso aqui tem esquema, aí depois quando o Palmeiras ganhou ninguém falou nada, né? Vocês mesmos quando são beneficiados pela arbitragem não falam nada, né? Vocês não falam nada, vocês ficam quietos, né? Se vocês querem realmente ficar nesse diz que me diz, comecem a dar o exemplo. Começa a dar o exemplo, Abel, que você perdeu de dar quando o Palmeiras foi beneficiado com aquele pênalti que não deu contra o São Paulo. Ali você poderia falar, não, foi pênalti. E você não falou, não sei, tem isso, tem aquilo. Comecem a dar o exemplo. Antes de querer criticar os outros, dê exemplos, porque de exemplos positivos vocês não dão também. Vocês não dão também. O revezamento para xingar árbitro, você xingando jogador do São Paulo, né? Então assim, por favor, já está ficando chato. Toda hora tem uma... porque dentro e fora. Faça a sua... Como é que fala? Faça a sua obrigação dentro de campo. Acabou. Se o Palmeiras ganhar todos os jogos, acabou. Não tem, mas tem lá, tem aqui contra o Palmeiras. Não tem, entra no campo e joga. Pensa só em jogar futebol. Mas o problema no caso do Abel é que não há também no entorno um grande estímulo para que ele mude o comportamento, porque a gente já viu várias vezes o Abel dizer que, eu conversei com a minha mulher, eu vou mudar, minha atitude vai ser diferente. Você acreditou nisso? Não, pois é, e a prática foi diferente. Então, ontem ele disse, não, eu tenho que mudar. Se o sistema não muda, eu preciso mudar. E ele não vai mudar, porque depois do que ele falou ontem, boa parte dos palmeirenses não só concordam, como o idolatram ainda mais por essa postura de defender o clube acima de todas as coisas, isso na cabeça do torcedor. E internamente, na diretoria, na presidência, não há ninguém que reprove esse comportamento do Abel. Então a tendência é que... Por que ele faz isso, Breller? Não, ele faz porque sabe jogar muito bem o jogo, é um cara que não dá ponto sem nó. Toda a declaração do Abel é muito bem calculada. O boa noite dele é pensado. Pois é. Então, o tom das entrevistas coletivas. Então, foi um cara que soube também se adaptar a como as coisas funcionam no futebol brasileiro, a como muitos árbitros são suscetíveis à pressão, a como dirigentes também fazem esse jogo de empurra. Então, o Abel foi sendo moldado pelo que a gente tem aqui. O Abel não é um fato novo que chegou e inaugurou comportamentos no futebol brasileiro. Isso acontece antes da chegada dele. Mas sabe como isso iria acabar, Abel? Se a CBF, eu já falei aqui, eu acho que nós já falamos aqui, eu, o Vovozinho, o Pascoal, se a CBF estabelecer como é que fala, aquele tribunal via computador, sabe? O treinador foi expulso, fora, 2 jogos. O treinador foi expulso, tem que ter um número... Condições pré-definidas. Tem que ter uma, por exemplo, na Alemanha, são 5 cartões amarelos, você fica expulso, está fora um jogo. Aí você vai aumentando, no sexto, sétimo, nono, aí você 2 jogos, né? É mais ou menos assim. Deveria ser assim. Sabe por quê? Porque assim... Automação punitiva. Lógico. A tal da Liga Única quer isso. Lógico. Sabe por quê? Uma das discussões de governança é exatamente essa. Senão vira bagunça, aí eu mando embora. Pronto, acabou. Eu fico um jogo suspenso, depois eu volto, eu apito de novo, passo um jogo, no segundo jogo eu xingo de novo, Porque não é assim. Aí eu tenho que colocar todo mundo, não é só o Abel. O Abel está se comportando como todo treinador brasileiro se comportou até hoje.
Se não estabelecer algo dessa forma, não vai acabar. Sabe por quê? Porque aí o presidente do clube vai bater lá na comissão de arbitragem. Pô, sabe o que é? Você não pode mais colocar aquele árbitro para colocar no meu jogo. E aí fica aquela troca de favores. Não tem que ter troca de favores. Se você quer um campeonato transparente, se você quer um campeonato em que os torcedores acreditem que não tem nada, nem a favor, nem de B, nem de C, nem de time vermelho e preto, nem de branco, nem de azul, nem de amarelo, nada, tricolor, nada. Você tem que criar mecanismos para que as pessoas não, o computador que está julgando, você não vai criticar o computador, porque existem lá norma 1, norma 2, norma 3, norma 4. O treinador foi expulso pela segunda vez, 2 jogos. O treinador foi expulso pela terceira vez, 3 jogos. Você tem que estabelecer isso. Sabe por quê? Porque senão não tem limite. E aí, o que acontece? Ele passa a ser uma pessoa... não estou julgando a pessoa. Pelo amor de Deus, que eu não conheço o Abel, não é isso. Estou falando como treinador. Ele passa a fazer o jogo como você falou. Ele começa a jogar o jogo. Só que o que acontece? Nesse jogar o jogo, aí a forma como muitas vezes os treinadores colocam, as pessoas colocam, você coloca em xeque a hombridade das pessoas, o caráter dos árbitros, né? Você coloca você sugestiona que determinados times estão sendo ajudados por quem? Se o árbitro está ajudando, quem é que determina isso? É a comissão de arbitragem? Vem lá de cima, entendeu? Porque a gente, daqui a pouco, o campeonato vai começar a rodar, as distâncias vão aumentando, os erros vão se multiplicando, e aí as teses de que já tem esquema para o sistema não pode, isso aqui já foi predeterminado, a gente sabia que isso ia acontecer, vai continuar existindo. E aí as pessoas são julgadas porque... você lembra que ele falou, como é que eu vou explicar para minha filha que ele foi xingado, né, pela torcida do Palmeiras? Aí eu até citei nesse dia. E o árbitro não é pai? Para ser xingado de... Desculpa, né? Tem vários termos aí que ele xinga o árbitro. Não é só ele, são todos os treinadores brasileiros também que xingam. Capricho. Né? O árbitro não é pai? O bandeirinha não é pai? Quer dizer, essas pessoas não... Aí não. Aí eu posso xingar à vontade, não tenho que ter respeito com ninguém. Infelizmente, enquanto nós tivermos os olhos voltados para A e B, C e D, aqui, nós teremos sempre esse tipo de suspeita. Então, assim... A justiça é cega, né? Mas infelizmente a gente sabe que de vez em quando ela dá uma levantada assim no negócio, né? E tem uma coisa que... um computador aí para julgar. Vamos só acelerar para virar essa página que já deu de Abel também. Não só é coisa rápida, é coisa bem rápida, assim. Tem uma coisa que, para mim, agrava ainda mais esse cenário, que é esse modelo instituído, não é só no Brasil, no mundo inteiro, de como funciona o modus operandi das entrevistas coletivas, né? A equipe, o pessoal de imprensa vai, né? Os repórteres estão cobrindo o jogo, vão para a sala de imprensa, cada um faz uma pergunta, o sujeito faz uma pergunta, ele não tem a possibilidade da réplica, ele não tem a possibilidade de contra-argumentar. Então, o discurso do entrevistado, ele se basta por si só. Eu nem acho que, se fosse possível haver a réplica, por uma questão de experiência própria, nós teríamos constantemente colegas nossos em entrevistas coletivas debatendo em alto nível com os entrevistados. Acho isso meio utópico, mas pelo menos haveria a possibilidade de uma contra-argumentação. Como não tem isso, Plihal, só queria dar esse detalhe, acaba que é mais um elemento para agravar esse cenário do discurso totalitário. Brenner Pires, voltando ao Vitor Roque, ao Tigrinho aí, tem uns 2 meses mais ou menos que ele vem sendo mais desfalque do que presente, certo? Sim, depois do Campeonato Paulista. Não dá para dizer, foi até, acho que durante o Campeonato Paulista, a pancada foi no jogo contra o São Paulo, na Arena Barueri. Não sei se o primeiro jogo ainda era a fase de classificação ou se a semifinal. Tenho a impressão que foi a semifinal. Foi a semifinal e joga a final no sacrifício. Exato. Quer dizer, já tem 2 meses que o Palmeiras não conta com o Tigrinho na maioria das partidas. E não dá para dizer que o Palmeiras sentiu tanta falta do Vitor Roque, porque é líder, foi campeão paulista, mesmo com o Vitor Roque mais ou menos, e lidera o Campeonato Brasileiro com alguma folga. De qualquer maneira, se a gente comparar os números do Palmeiras com e sem o Tigrinho, a gente vai reparar que, mesmo assim, ele faz falta. São 18 partidas com 9 sem. O aproveitamento com de 87% cai para 63% sem. O time fez 35 gols, quase 2 por jogo com ele em campo, 10, um pouco mais do que 1 por jogo sem ele.
O time sofre 11 gols com ele e 10 sem. Aí é um empate técnico e também não faz lá grande diferença ele estar ou não no quesito defensivo. Ele é até um cara que recompõe, que ajuda bastante. Queria que você falasse um pouquinho desse período que são ali 10 jogos em 30 dias em que efetivamente o Palmeiras não terá o Tigrinho. É uma baixa importante porque o Palmeiras fez todo um planejamento. Será que dá para recuperar para o jogo contra o Flamengo antes da Copa? Difícil, né? Não, muito difícil. É que nem o Estevão, difícil, né? Exatamente. E o Vitor Roque, para ele também, essa temporada tem sido decepcionante porque era um cara que ainda tinha expectativa de Copa do Mundo e aí sofre a lesão ainda no estadual, perde a oportunidade da última convocação do Ancelotti antes da convocação final e agora se machuca, fica fora até a Copa do Mundo, chance de seleção zero e principalmente um jogador que pro Palmeiras na temporada passada fez muita diferença. A dupla com o Flaco Lopes encaixou muito bem, os dois conseguiam se entender ali já no olhar e já se falava até em uma possibilidade dos dois entrarem para aquele rol de duplas históricas de atacantes do Palmeiras. Então vejo que vai fazer sim muita falta, não só pelo jogador que é e pelo encaixe com o Flaco Lopes, mas também pelo fato das opções do Abel no banco não serem à altura do Vitor Roque. O Sousa e o Felipe Anderson foram bem ontem, né? O Sousa marcando 2 gols de pênalti, o Felipe Anderson marcando um belo gol também, mas ainda abaixo, e até para utilizar o Felipe Anderson não funcionaria numa formação com 2 atacantes. O Sousa sim, o Luigi, que entra no lugar do Vitor Roque, ainda muito jovem, ainda precisa melhorar, principalmente em finalizações. Então vejo que o Abel vai sentir falta e conta de fato com essa esperança do Paulinho, como lembrou o Zé. Mas o Paulinho, havia também uma ideia, né, uma expectativa de que voltasse contra o Jacuipense. Não voltou, vai demorar mais um pouco esse processo de recondicionamento. É um jogador que quando voltar também vai precisar controlar a minutagem. Então, por tudo isso, até a parada da Copa, o Palmeiras e o Abel principalmente vão precisar quebrar a cabeça para suprir a ausência de um de seus principais artilheiros. Rafa, querido, 2 minutinhos para você falar um pouco do Palmeiras sem Vitor Roque. Perde demais porque, afora a qualidade técnica dele, né, o quanto ele constrói, acho que os números falam por si só, a gente tem uma coisa que eu sempre costumo pontuar no futebol, que é a respeitabilidade do adversário. Hoje em dia, quando os times vão enfrentar o Palmeiras, principalmente em âmbito nacional, né, e também nessa fase de grupos da Libertadores acontece a mesma coisa. Quando vão enfrentar o Palmeiras com o Vitor Roque garantido, escalado é uma coisa, sem ele muda um pouco. Não que o Palmeiras não tenha condição de sobreviver sem ele, acho que tem elenco para isso, tem opções para isso. E o jogo de ontem mostrou que devidamente estimulados, empoderados, alguns jogadores podem cumprir papéis que somados ajudam a construir a relevância coletiva do Vitor Roque, né? O quanto ele contribui para o time em várias situações, em várias circunstâncias. Mas com ele, o buraco é mais embaixo, a realidade é outra. É um jogador que vinha vivendo uma fase ótima, uma lesão chata, né? E assim que, num momento complicado, porque você tem um sprint de temporada importante em função do achatamento do calendário por causa dos 2 meses em função da Copa do Mundo, a preparação e os jogos em si. Então é lamentável. Não quer dizer que o Palmeiras não consegue render sem ele, mas tem uma perda. E aí caberá ao Abel tomar as medidas cabíveis para poder encontrar compensação técnica para o time não perder, principalmente o seu poderio ofensivo. Cabra bom, cronometrado. Agora a gente vai fazer o primeiro break. O rádio, Plihal. A primeira parada do Equipe F. Fala, torcedor do Verdão. Acompanhamos aí a programação Equipe F, excelente programa da grade aí da ESPN Brasil. Agora, torcedor, eles criticarem a postura do Abel aí após esse confronto contra a Jacuipense. Logicamente, Palmeiras venceu, convenceu, jogou muito bem, deixou muito bem encaminhada a sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, mas agora, o que o Jacuipense também abusou ali de bater nos jogadores do Palmeiras, né, é uma coisa que a gente não pode aceitar. Inclusive, o Vitor Roque foi bastante comprometido e agora o jogador vai ter que passar por uma cirurgia e só vai voltar a vestir a camisa do Verdão após a Copa do Mundo. A gente viu aí e acompanhou os números do Vitor Roque com a camisa do Palmeiras e sem ele, né? Sem ele, o Palmeiras fica muito mais enfraquecido. Apesar do elenco do Palmeiras ser muito forte, fizemos aí uma bela janela de transferências no ano passado, onde gastamos aproximadamente 700 milhões de reais em contratações. A gente sabe que o Vitor Roque é uma contratação de peso.
O jogador teve um começo no Palmeiras um pouco abaixo do esperado. A maioria dos jogadores tem uma certa adaptação aqui ao futebol brasileiro. Inclusive, o Felipe Anderson parece que até agora não se adaptou, né? Ele marcou um gol aí contra a Jacuipense. O técnico Abel Ferreira elogiou muito o jogador. Quem sabe, né? Esse gol possa trazer confiança para o Felipe Anderson. Ele possa escrever uma nova história com a camisa do Verdão. Agora, com relação ao Tigrinho, jogador que vai passar por cirurgia, né? Tomara que ele possa voltar 100% fisicamente, porque a gente sabe da qualidade. E com relação ao Abel Ferreira, na minha opinião, torcedor, perseguição da mídia com relação ao nosso treinador, viu? Isso porque ele é multicampeão com a camisa do Palmeiras, é um treinador que não abaixa a cabeça aí para ninguém, é um treinador ali que sabe o que tá fazendo, tem o comando do Palmeiras ali nas mãos. Então, torcedor, a gente sempre vai ver críticas para o Abel Ferreira, porque a gente sabe a dor de cotovelo que os outros times têm com relação ao Palmeiras. Então, torcedor, vamos apoiar o Abel, como ele falou ali na entrevista coletiva. O Palmeiras agora vai contra tudo e contra todos, e assim que o Palmeiras com certeza vai ser multicampeão nesse ano 2026. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então, até uma próxima.